Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Fala uma coisa, como que começou a sua história com a tecnologia? Começou graças ao finado Orkut. Maravilhosa, a melhor rede social que já existiu. Ai, eu amava. Rede social moleque, raiz. Na verdade, assim, eu nunca quis trabalhar com tecnologia. Assim. Não é que eu nunca quis. Nenhuma criança de 11 anos tem esse sonho, né? Tipo, não é uma coisa, meu Deus, quero programar. Não, nunca quis programar. Mas eu queria criar programas. Na época era programa. Hoje é aplicativo, mas naquela época você baixava um programa. E eu não queria ser só um usuário, assim. Essa era a coisa que batia na minha cabeça. Eu não quero só usar as coisas, eu quero criar minhas próprias coisas. E aí foi através disso que eu descobri programação. Que eu descobri que para criar o meu programa, eu precisava aprender a programar. Eu imaginei que ia ser algo visual, e aí descobri que tinha código. Foi difícil pra caramba. Você achou que era só arrastar e soltar? Achava. Entendi. E aí não foi bem assim. Inclusive, programação foi algo muito difícil pra mim. A galera tem ideia de que, pô, peguei o código, oh meu Deus, sou um gênio. Não, eu desisti umas 6 vezes mesmo de programar. Foi tipo, assim, queria muito criar uma coisa. Aí, porque essa coisa não existia, eu queria usar. Aí eu, beleza, vou tentar programar. Aí, caramba, isso é muito difícil. Desistia. Aí depois tentava de novo, desistia. Foi um processo, assim, que eu levei, tipo, uns 8 ou 9 meses pra começar a fazer as primeiras coisas. Assim, a galera acha que foi fácil, mas como eu não sabia inglês também, tudo era muito difícil. A programação, hoje, que eu sei inglês, é tipo, você fala, caramba, que ridículo, como eu não aprendi isso antes? Porque assim, o while é while, aí o if é um if. Tipo, eu não sabia que if era se. Então, coisas simples que eu entendo que é uma barreira de entrada gigantesca, principalmente naquela época que tinha pouquíssimo conteúdo em português. Hoje você procura, tem videoaula, tem tudo. Hoje, pra quem quiser programar, é muito mais fácil, porque tá tudo no YouTube. Naquela época, o YouTube tava começando ainda. Não tinha nem vídeo em português direito, né? Então, é muito louco ver esse paralelo, mas eu nunca quis ser um cara de tecnologia. Eu sempre me considerei um cara mais criativo, que eu queria criar as minhas coisas. Aí eu descobri que a tecnologia era um meio de eu criar, já que eu não, 11 anos, você não pode pagar ninguém pra fazer, mas o tesão mesmo era fazer o programa e não necessariamente programar. Sabe o que eu acho isso engraçado? Eu falo inglês, tipo, minha mãe me colocou numa escola de inglês desde que eu tinha 2 anos de idade. E eu tentei aprender a programar. E era como se eu estivesse fazendo aula de coreano com um alemão, entendeu? Então, assim, não rolou. Mas a sua ideia de programar justamente era, como você estava ali no meio do Orkut, era criar uma rede social pra você? Ou era somente fazer algo a mais ali pra você? Então, era fazer qualquer coisa, na verdade, que eu queria. Primeiro eu queria criar meu site também. Aí eu queria criar um browser. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um browser, tipo assim, por quê, né? E aí eu comecei a criar ferramentas pro próprio Orkut. Foi assim que eu comecei a crescer e ganhar certa popularidade. Um dos primeiros softwares que eu fiz chamava Orkut Tools, que era uma toolbar, na época que as pessoas usavam toolbar. Nossa, você lembra que tinha abrir o computador de alguém e o Internet Explorer tinha 18 toolbars? Tipo na época do Netscape. Tipo isso. Aí eu fiz essa toolbar do Orkut Tools que bombou muito, assim. Eu tive, sei lá, 30 mil downloads em 1, 2, 3 meses. Na época a internet, assim, não tinha tanto usuário. Era difícil, não tinha mídia paga, não tinha nada. Era na raça mesmo. Olha, tem essa toolbar, as pessoas iam indo. E nessa toolbar, eu fazia algumas coisas simples, tipo colocar o texto em negrito, coisas que o Orkut permitia, mas que tinha que fazer BB Code na época, não era nem HTML ainda. Fazia aquelas coisas bem tia do PowerPoint, que era fazer os desenhos pros scraps. Eu fazia isso. Eu que popularizei isso no Brasil. Olha lá. Olha que louco. Porque antes a galera tinha que copiar e colar uns códigos gigantes no navegador pra fazer. Aí minha toolbar tinha tudo isso. Mas aí quando a gente cresceu mesmo foi quando a gente colocou uma feature chamada Scrap para Todos. Você mandava um recado pra todo mundo de uma vez só. Que eram aqueles depoimentos ou não? Não, tinha 2 coisas no Orkut. Tinha o Scrapbook, que era tipo os comentários. O mural. E tinha os depoimentos que a galera ia lá e mandava, olha, como não tinha mensagem privada, você falava assim, ó, apaga depois de ler. Era muito bom. Aí eu fazia essas coisinhas de brincadeiras de Orkut, que eram coisas que eu queria fazer pra mandar os scraps pros meus amigos com os GIFs piscando. Aí eu colocava esses repositórios e foi assim que a gente começou a ganhar popularidade, porque eram coisas que estavam atiçava muita curiosidade, né? Quando você via alguém te mandando um scrap desse jeito, você falava assim, cara, como é que você fez? Aí a pessoa ia lá e falava, pô, tem uma curiosidade ferramenta ali, despertar o boca a boca do pessoal. Exatamente. Foi total boca a boca. É porque, na verdade, é muito difícil uma criança de 11 anos ela pensar, não, eu quero ter uma profissão. Não, você só queria se divertir. Exatamente. Inclusive, como eu não sabia inglês, meu primeiro blog chamava JP Online com I, porque eu não sabia que online era com E.
Inclusive, esses dias eu reencontrei ele na internet e falei, meu Deus, eu escrevi tudo errado. Claramente, era uma criança. Cara, mas tem que pegar isso pra posteridade, né? Mas é engraçado, né? Que pegar os e-mails das pessoas mais antigas era totalmente bizarro os e-mails, né? Tipo, não é que nem hoje, tipo, nome, sobrenome. A turma inventava uns nicknames assim, muito, Era muito louco. a gatinha advogata. Eu prefiro não me manifestar sobre isso. Você já ganhava dinheiro com... Não. Tipo, aconteceu alguma coisa? Não ganhava nessa época, mas ganhei popularidade. Pra mim, naquela época, já bastava só de saber que... Eu era um cara meio excluído na escola, assim, não tinha muitos amigos, assim, um cara que ficava no computador. Era muito mal visto, né, ser um viciado em computador naquela época, porque tudo que a imprensa falava era que jogos online são perigosos, que tentaram forma você matar pessoas, tipo, eu jogava CS, aí, não, isso aí você tá matando pessoas, isso aí é um absurdo. Era meio que um jeito da TV bater na internet pra não crescer também, sabe? Tinha esse certo medo, então não era muito legal ser o cara que fazia coisas na internet, era meio mal visto. Mas aí eu comecei, o Orkut Tools bombou muito, a comunidade do Orkut Tools cresceu pra caramba no Orkut, só que aí eu comecei a criar outras coisas, eu tive um insight de que ninguém ia falar sobre as paradas que eu crio. Tipo, no sentido de a imprensa não falava. Então, eu peguei o site do Orkut Tools, que era um blog, e mudei ele pra Web Dicas, que foi o meu blog de tecnologia, que ali eu falava do Orkut Tools como se fosse um repórter falando de um aplicativo que lançou. Muito Só que bom. só que pra isso ia ficar muito na cara que o site era meu se só tivesse a minha parada, né? Então eu comecei a ser um polo de apps e inovação, no sentido assim, eu olhava tudo que saía lá fora, divulgava ali. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar no Twitter no Brasil. Então, todas as matérias de Twitter que você procurava, tipo assim, como criar um Twitter, como fazer isso, e tava no meu site, porque anos atrás eu já tinha feito. Aí o meu site, o Webdicas, começou a crescer bastante. A gente entrou pro UOL, a gente entrou pro Olhar Digital e tudo, só que eu era anônimo, né? Porque eu falava, que credibilidade ia ter você confiar no site de um garoto de, naquela época, 12, 13 anos? Não ia ter nenhuma. É verdade. Mas foi uma sacada muito boa, porque aí foi uma época que eu já comecei a aprender inglês, aí eu pegava muita coisa que saía no TechCrunch, no Mashable. Eu pegava o What's News, que eram sites que eram muito focados em divulgar aplicativos que startups faziam, então eram coisas bem disruptivas e inovadoras, que eram startups, ninguém conhecia. Eu virei uma certa referência no Brasil para essas coisas e também em explicar tecnologia para classe C. Porque eu sempre gostei de fazer tutorial. Eu tenho tutorial postado em vídeo no YouTube de 11 anos atrás. Que era aquele tutorial que não tinha voz, a galera abriu o editor de texto ali, você escrevia. Você lembra? Sim. Você fala assim, agora você clica aqui, aí você dava alt tab. Só que assim, ó, até hoje tem gente que faz isso, tá? Deixa isso pra lá. Mas é diferente o que as pessoas fazem. As pessoas falam também, escrevem pra ajudar. Agora, antes você não falava nada, você colocava uma música tipo um Linkin Park de fundo. Muito bom! Até porque acho que todo mundo era meio criança também, ninguém queria ter uma voz. Então aí, você clica ali. Aí fica meio sem credibilidade, né? Então eu imagino que eu conheci outra galera. Aí nisso eu comecei a criar alguns aplicativos próprios e funcionou a minha ideia, porque eu passava no Webdicas, ele já era uma referência ali pra galera de tecnologia. E aí os outros sites de tecnologia, tipo G1, pegava e postava também. Aí, tô no G1, tô no Baixa Aqui, tô no sei lá o quê. Tô no Baixa Aqui, gente, Baixa Aqui. presta Mas, atenção. mas o Baixa Aqui dava muita visita. Tipo assim, eu lembro que eu criei um site que chamava 1TW, que isso foi um dos inícios de eu começar a ganhar dinheiro, que eu mostrava quem tava online no Twitter. Isso foi um site que bombou muito. Se você procurar no Google, tem até matérias no El País, em espanhol, tem matérias na França, que eu já fiz o site também em inglês. E quando eu saí no Baixa Aqui, eu ganhei 30 mil usuários um dia, assim, que era muito forte. Então eles... Pra quem fazia app, site, assim, tá no Baixa Aqui era algo status. muito importante. Não, muito melhor do que, tipo, sair no G1, porque o G1 fala sobre o seu aplicativo inteiro e não colocar o link. Eu comecei a ficar bastante popular também em comunidades do Facebook, passando um pouco mais pra frente, que tinha comunidades de social media, tipo, entusiastas de social media, tinha o boteco do AdSense, várias comunidades de criadores e também de pessoas do mercado publicitário. E eu sempre gostei muito de ajudar, então quando eles tinham um problema, às vezes eu criava um app pra resolver o problema do cara. Nisso, eu era um poster muito ativo, acabei virando moderador de várias dessas comunidades, desses grupos no Facebook. E aí as empresas começaram a me abordar. Faz um aplicativo pra mim. E aí eu comecei a fazer aplicativo pra Facebook, na época que tinha as page tabs lá. E aí eu fiz, tipo, pra Disney, Walmart, fiz pra grandes marcas, tipo, que eu nunca imaginei que eu ia fazer, mas porque eu tava nesses grupos. E aí eu programava para esses caras. Então eu comecei a ganhar dinheiro como um freela. Não era bem, tipo, sou empreendedor, né? Mas era muito, tô monetizando uma coisa que eu já faria de graça. Que se essas empresas pedissem, eu faria de graça só pra falar, gente, fiz o app aqui do Walmart no Black Com Friday. certeza. Poxa, incrível um negócio desse, né? Muito.